E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio Deste de novo aqui falando sobre desenvolvimento pessoal aí de uma forma um pouco menos chata, pelo menos eu espero que seja menos chata para você do que aquele papinho de motivação, acredite em si mesmo e tal, falando um pouco mais de forma filosófica, indo para psicologia, psicanálise e outros campos. Então, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, você pode só ouvi-lo, tá? Não vai ter inserção de imagem nem nada, vai ser apenas um bate-papo aqui. Então, caso você queira só ouvir, como se fosse um podcast, fique à vontade, tá legal? Caso você queira ficar aqui assistindo, enfim, vamos lá. Hoje é falar sobre o fruto da árvore envenenada, né? ou o contraponto dele, o fruto da árvore sagrada, e a cultura do cancelamento. O que é o fruto da árvore envenenada? Isso é um termo legal, é um termo que se usa aí no meio jurídico, que é o seguinte, algumas provas, vamos dizer assim, um advogado vai lá e consegue uma prova, ou a polícia consegue uma prova através de um meio que não é o correto, né? Vamos dar aí um exemplo, sem entrar em méritos políticos, mas vamos dar aí o exemplo do que aconteceu recentemente com o julgamento do Lula e aquelas coisas que o juiz estava conversando ali com o promotor e tal, e as provas foram obtidas, aí até o que eu vi recentemente, dito que as provas foram obtidas de forma errada, né? Então, o que acontece? Se a fonte dessas provas não de confiança, né, ela é uma árvore envenenada. E todos os frutos que provêm daí são frutos da árvore envenenada. Então, são frutos que perdem o seu valor e não podem ser consumidos, não podem ser utilizados, tá? Então, em termo legal, é isso. São provas que estão descartadas a partir do momento em que se considera que a fonte deles não é de confiança, mesmo que essas provas sejam reais, tá? Então, isso foi quem acompanha a questão de psicopatas, crimes famosos, o Yuna Bomber, ele tentou, no julgamento dele, invalidar a forma como ele foi preso com base nisso, mas os advogados dele depois mudaram de ideia, alegaram insanidade e tal, e deu no que deu. Inclusive tem uma série na Netflix que fala só sobre isso, e enfim, você pode ver isso lá. Mas qual é o oposto da árvore envenenada? É a árvore sagrada, ou seja, tudo que ela dá são bons frutos. Isso dentro de uma concepção não legal, uma concepção filosófica, de doutrina, talvez religiosa, ou ultimamente a gente tem tido muito na cultura pop, né? Tudo que a Marvel faz é maravilhoso, tudo que a DC faz é maravilhoso, e que você cria essa dualidade na cultura pop. Tem tido essa dualidade muito caixistas e sonistas, né? Quem tem de videogame caixistas é o pessoal que gosta do Xbox, sonistas quem gosta de PlayStation. Então uma pessoa não consome as coisas da outra. Para um caixista, tudo que é do Xbox é fruto da árvore sagrada, e tudo que é da Sony é fruto da árvore envenenada. Então ela não consome aqueles jogos que são exclusivos para outra plataforma. Assim como eu falei DCZetes e Marvetes, né, são termos que vão se propagando aí na cultura atual. Isso é muito comum, eu falei sobre isso no vídeo sobre opinião, muito comum dentro do espectro político, né? As pessoas, elas deixam de ter uma opinião própria e apenas se alimentam do que a outra pessoa diz, que é a árvore sagrada. Aqui, a cultura do cancelamento, ela vai com base na árvore envenenada, né? Uma pessoa que é de direita, ela deixa de consumir, por exemplo, o entretenimento criado pelo Porta dos Fundos, porque se estigmatizou o Porta dos Fundos como um grupo de pessoas de esquerda. Então, eu deixo de consumir uma obra de entretenimento que é de comédia, porque agora tudo que eles fazem é lacração, tudo que eles fazem é discurso político, tudo que ele... Enfim, cria-se esse desmérito, e aí a
pessoal da direita não chama de cultura do cancelamento, mas chama de boicote, o que no fundo é a mesma coisa, né? Assim como o pessoal da esquerda vai lá e faz as hashtags e cancela um determinado artista ou uma determinada empresa por uma opinião, por uma postura, o pessoal da direita faz o boicote, deixe-se de consumir Natura porque colocou o Tammy na propaganda. Nem sei se foi a Natura ou não que fez isso, mas enfim, alguma empresa colocou o Tammy na propaganda sobre o Dia dos Pais, e aí o pessoal que é mais da direita vai lá e fala assim, isso fere o meu sagrado, né? A minha opinião a respeito do que é sagrado, que é a família tradicional, é isso, então vou deixar de consumir o seu produto porque agora eu considero que a sua opinião, a sua filosofia, seu viés político vai contra o que eu gosto. Então eu deixo de consumir tudo que você cria, tudo que você propõe, tudo que você tem a dizer, porque você me ofende, né? Tem essa coisa o me ofende às vezes muito em forma do inconsciente, né? Não é uma coisa, eu me sinto ofendido e eu sei porque eu só não gosto da sua postura. E isso acontece em muitos casos, até pessoas que deveriam ser racionais, pessoas que são de esquerda e vão deixar de consumir o que o Pondé diz, porque o Pondé é de direita, ou pessoas que são de direita vão deixar de consumir o que o Cortella diz, porque o Cortella é de esquerda, ou pessoas que vão deixar de consumir o que Jordan Peterson fala, porque ele é de direita, então não importa que ele vai falar sobre psicologia, sobre Jung, não importa que ele tenha 20, 30 anos de carreira na área, uma vez que ele se declare de direita ou que ele faça críticas à esquerda, eu paro de consumir o que ele tem a me dizer, independente de qual seja seja o tema do que ele vai dizer, porque não é porque uma pessoa é de direita que isso vai afetar o discernimento dela dentro do campo político não, filosófico ou psicológico, como os ensinamentos, em muitos casos, do Jordan Peterson. Assim como não é porque o Cortella é de esquerda que as falas dele com relação à filosofia, as linhas filosóficas, que ele vai falar, seja sobre Nietzsche, sobre o estoicismo, que estejam invalidadas. Mas tem se criado muito essa cultura disso. Então, eu busco apenas a confirmação, e isso é um narcisismo muito grande, eu busco apenas a confirmação de que eu sou uma árvore sagrada. Tudo que eu digo, tudo que eu penso está correto. Então, eu vou fazer isso como? Eu vou buscar outras pessoas que pensem igual a mim. E eu nunca consumo contraponto, é o que eu falei no vídeo sobre opinião. E eu não consumo contraponto, então eu vou apenas validando o que eu penso, criando aí uma ilusão de que eu estou sempre certo, né? Porque eu me considero sagrado, e eu passo a considerar o outro que pensa igual a mim, um igual também fruto, né? Também uma árvore sagrada, sem questionar nunca se eu, no fim das contas, não sou uma árvore envenenada, porque eu posso ser a árvore envenenada. Os meus pensamentos, os meus achismos, as minhas deduções, elas podem sim ser frutos envenenados. Eu posso, ao me negar o contraponto, estar totalmente enganado a respeito do que eu penso, mas eu vou ver na ilusão de que o que eu penso, o que eu faço, o que eu vejo, o que eu digo é o mais correto possível, porque eu me nego a ouvir aquele outro, né? Eu me nego a consumir o fruto da árvore envenenada. Então, vai se criando aí essa ilusão, vou colocando outras pessoas dentro do que eu considero sagrado, porque a opinião delas casa com a minha, eu vou criando vou me alimentando, né, com essa ilusão de que eu estou correto, porque, nossa, tal pessoa que é famosa pensa igual a mim, né, embora existam milhares de outros que pensem diferente, mas eu vou olhar apenas aquele que pensa igual a mim. E aí eu corro o risco
de não saber mais onde eu termino e onde começa o outro, ou onde o outro termina e começa o eu, né? O eu que é uma ilusão, no fim das contas. Então, eu não sei mais quando eu estou pensando de fato a respeito de algo e estou confirmando, ou quando eu não sei o que pensar sobre isso e vou consumir o que aquela pessoa diz para criar o meu pensamento e achar que fui eu que pensei aquilo. Então, esse é o risco de você não consumir o que é diferente de você. Esse é o risco do cancelamento, né? E aí a gente entra dentro de questões da psicologia, da psicanálise, mais da psicanálise, aí que vai vir da Melanie Klein, se eu não me engano, o conceito da mãe boa, mãe má, né? Que a criança ela não conseguia separar quando criança ali, é que a mãe que ela ama é também a mãe que às vezes é ausente. Então ela cria uma dualidade e ela demora a compreender que é o mesmo ser, que um ser pode ser bom e mal, que ele não precisa ser completo, ele pode ser só suficientemente boa, né? Então, existem pessoas que são suficientemente boas, pessoas que são suficientemente más, elas não são 100%. E muitas das pessoas, elas não conseguem ter essa visão global da coisa, essa visão total da coisa. Ela vê a coisa muito parcial, que a ideia da psicanálise é esquizoparanoide. A pessoa ela vê uma parte, mas ela não vê o todo. Então, se eu vejo só uma parte, eu tomo aquela parte como se aquilo fosse o todo e eu ignoro tudo o que vem a partir dali, como se todo o resto fosse exatamente igual àquilo que eu estou vendo. Então, eu ignoro aí o Porta dos Fundos, porque eu não gosto da postura deles políticas, declarações políticas. Eu vejo um vídeo que critica a direita, eu deixo de consumir. Da mesma forma que uma pessoa que consumiu o Porta dos Fundos e vê um vídeo que critica a esquerda, para de consumir. Então, aqui eu estou dando um exemplo de entretenimento, mas como eu disse, isso acontece no cinema. Ultimamente teve aí o Snyder Cut, né? E aí você tem uma polaridade muito grande de pessoas que endeusam o cara, como, nossa, que coisa maravilhosa, e quando outras pessoas vão e fazem críticas àquilo, você é um Marvete, você não entende o quanto esse filme é maravilhoso, você é um burro, você não entende nada de cinema, você gosta de filmezinho assim. Então, assim, cria-se essa concepção errônea de que quem pensa diferente de mim está errado, porque eu não consigo entender o todo daquela pessoa, ou eu não consigo entender o todo a respeito de mim e do que eu consumo, né? Eu acho que o que eu estou vendo é o todo e é maravilhoso e é sagrado e não tem defeitos. Então, quando você se opõe a mim, você está indo contra o meu sagrado e você deve ser cancelado, você deve ser boicotado, você deve ser tirado do meu campo, porque eu não quero pessoas confrontando o meu campo, eu quero apenas viés de confirmação. Se você não diz o que eu quero ouvir, se você questiona o que eu considero sagrado, eu retiro você da minha existência, né? Eu paro de te seguir, eu te bloqueio, eu faço, sei lá, o que for, tudo que aparecer na minha timeline a seu respeito, eu simplesmente ignoro e eu te ataco. Mas, em geral, tenta-se, nessa cultura do cancelamento, ela tem uma força, porque na rede social a gente consegue ir e fazer uma pressão, né? Junta-se milhões de pessoas que estão incomodadas com aquilo e dizemos não queremos mais isso, faça uma pressão. E as empresas, às vezes, em muitos casos, cedem, né? Porque antigamente você tinha um ou outro artista relevante, hoje você tem dezenas, centenas. Então, se um não agrada, a empresa pode ir lá e demitir e colocar outro que tem o mesmo peso e que agrade as pessoas da mesma forma. Então, a internet criou esse viés de confirmação que é
existem outras pessoas que pensam em mim. E essas outras pessoas, nós estamos certos. Cria essa ideia de eu sou especial, né? Eu estou confrontando o mal, né? Eu sou sagrado, o resto é o profano, o resto é a árvore envenenada. E eu excluo aquilo do meu mundo, porque eu posso fazer isso. Na rede social é só ir lá, bloquear e não ver mais nada a respeito disso. Então, o que acontece é que você perde o ponto crítico de se autoavaliar, saber se você não é também uma árvore envenenada ou uma árvore suficientemente envenenada, que às vezes grande parte do que você pensa está errado, não todo, ou grande parte do que você pensa está certo, mas não todo. Todos, né, temos frutos bons e frutos ruins. Não há ninguém não há ninguém completamente bom. As pessoas são suficientemente boas dentro de diversos aspectos. Um filósofo, um artista, seja lá o que for, ele vai ter opiniões diferentes de você, seja sobre política, sobre religião, sobre entretenimento, sobre seja lá o que for, sobre relacionamento. Vai ser diferente em algum ponto. Isso não invalida tudo que aquela pessoa produziu, tudo que ela fez. Não significa que tudo que ela crie seja ruim. Tá? É lógico que aí existem casos e casos e casos a respeito do quão envenenado é uma pessoa, obviamente. Mas o ideal é que você faça esse exercício de análise crítica do esse fruto, né? Essa opinião, essa fala, ela está correta, ela está errada, sou eu que estou errado, sou eu que não estou entendendo. Isso faz parte do desenvolvimento pessoal, isso faz parte do crescimento, o confrontar, o questionar se eu estou certo. Porque você não cresce se você considera que você já sabe tudo. Se não há nada que te proponha um desafio, nada que te promova uma mudança, e a mudança em grandes partes ela surge da dor e da adversidade, né? Dificilmente você tem algo que já está bom e você busca melhorar, né? Geral você vai dizer, está bom, mas tem coisas que não estão do meu agrado, então eu quero mudar essas coisas e aí sim eu aperfeiçoo, né? É por isso que os carros vão evoluindo, porque o banco não é tão confortável, consome-se demais, não é tão bonito, então vai se criando mais coisas. É por isso que a gente vai fazendo mais e mais e mais filmes, né? A gente não chega no filme perfeito, a gente não tem um carro perfeito, até porque isso é subjetivo. À medida que vai se mudando as concepções filosóficas, históricas, sociológicas e tal, a gente vai mudando a nossa concepção do que é bom, do que serve, do que não serve. À medida que a tecnologia vai avançando, a gente vai criando, então, esses conceitos de que aquilo era bom, isso aqui agora é que é bom. Então, o que eu pensava ontem não é o que eu penso hoje. Se você se mantém preso nessa ideia de que você está sempre certo, você vai parar de evoluir. Ou você vai ter uma falsa ilusão de que você está evoluindo, né? Vai ficar preso ali, né, numa rodinha de hamster, perseguindo coisas que nunca vai alcançar. Então, ter a discordância, debater com pessoas que pensam diferente é importante, debater e não brigar é importante, mesmo que o Cortella e o Pondé direto fazem coisas juntos, conversam, ponderam, né? Eles conversam ali, debatem e chega a um ponto, mesmo que um não mude a opinião do outro, mas em muitos casos fala assim, olha, esse ponto você está correto, aquele ponto você está correto. O Jordan Peterson, né, que ficou muito famoso aí ultimamente entre o pessoal mais de direita, porque ele faz uma crítica ao socialismo, ao comunismo, ao marxismo, ele tem muitos pontos onde ele também critica a direita, e ele defende a questão de você debater com pessoas que pensam diferente de você. Ele fez um debate com o Zizek, e há essa busca
por não apenas te mostrar que você está errado, mas ouvir o seu lado e saber se eu estou realmente certo sobre aquilo que eu acredito, né? Isso é uma cultura que surge muito mais polarizada, acho que nos últimos anos. Antigamente, pelo menos antigamente, aí que eu me lembro quando eu era criança, a gente não tinha essa coisa do Marvel, DC, era tudo, pô, revistinha era tudo revistinha, desenho era tudo desenho, filmes, não, sempre houve uma polarização em espectro político, filosófico, mas nesse espectro mais nerd, mais cultura, mais entretenimento, acho que surgiu muito nos últimos anos, porque as pessoas elas parecem que elas têm ficado vazias de propósito, elas não querem se aprofundar em estudos, então elas consomem simplesmente o que confirma o viés delas e acaba se envenenando, mesmo que sua árvore seja sagrada, ela acaba ficando envenenada, porque ela passa a excluir o outro. E a partir do momento que você exclui o outro e não o permite dar a opinião dele, você já está errado. Aí é lógico que não vou entrar agora no campo de questão de o que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, essas coisas não cabe aqui, mas é importante ouvir o outro, mesmo que eu não concorde, para que eu saiba se faz sentido eu não concordar ou não, né? Se o que eu considero sagrado é mesmo sagrado ou não, se eu não sou a árvore envenenada e os meus pensamentos são frutos dessa árvore envenenada e no fim das contas eu é que acabarei sendo cancelado. É óbvio que todos seremos cancelados mais cedo ou mais tarde por alguém ou por um grupo de outras pessoas, mas a vida é isso. Não dá para você agradar gregos e troianos ao mesmo tempo, né? Se nem Elvis foi unanimidade, se tem pessoas que não gostam de Elvis e de Led Zeppelin, quem somos nós para achar que a gente é alguma coisa para agradar todo mundo? Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o sagrado, a minha filosofia a respeito do que eu considero sagrado. E, então, se você tiver interesse em ouvir ou ver, se inscreve no canal, deixa aqui também o seu comentário. E, enfim, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Até mais. Tchau.